Olá, meu amigo, meu irmão. Mais uma vez nós estamos aqui no canal da PIB de Mutum para realizarmos os nossos estudos sobre a palavra de Deus. Eu sei que você deve estar acompanhando a gente aí já há algumas semanas falando de personagens, né, importantes para a igreja primitiva, né, que nos ajudam aí a entender um pouquinho dessa história, né, de como a igreja de Cristo começou lá em Atos. E hoje eu quero destacar dois exemplos não muito positivos, mas que a gente consegue de fato aprender com eles, que são os exemplos de Ananias e Safira. Se você tiver a sua Bíblia aí, dá uma pausa nesse vídeo e lê o texto de Atos no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, e aí você vai poder conhecer um pouquinho aí da história, né, da narrativa de Lucas sobre este casal, Ananias e Safira. Não é verdade que o texto vai falar assim lá no versículo 4, né? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Quando a gente estuda essa lição, quando a gente compreende um pouquinho sobre a vida de Ananias e Safira, nós vemos que o casal compactuou com uma mentira para receber honra. O que estava acontecendo naquela igreja, né, no momento ali, era algo muito peculiar. As pessoas tinham boa vontade para vender as suas propriedades e repartir entre os pobres, né, entre as pessoas que estavam fazendo parte da igreja. E ocorre que Ananias e Safira venderam uma propriedade e desejaram em seu coração ofertar o dinheiro daquela propriedade. Mas o erro aconteceu quando eles disseram que tinham vendido por um valor diferente daquele que eles estavam oferecendo diante dos apóstolos. Imagina assim, eles venderam a propriedade por 100 mil e chegaram lá e apresentaram 90 mil. Ou apresentaram 90.999, ou apresentaram 10 mil, a Bíblia não fala o valor que eles retiveram, mas retiveram. Alguma parte não entregaram, né, o dinheiro plenamente ou completamente aos pés dos apóstolos. E aí é bom a gente tentar entender o que está por trás disso, o que está por trás do juízo de Deus, quando ele é aplicado aqui nesse texto. Nós vamos aprender aqui com exemplos de pessoas que têm caráter, né, diante de Cristo, que têm um bom caráter, mas não é o caso aqui de Ananias e Safira. É importante a gente observar que a igreja ela não está imune aos ataques do inimigo. 1 Pedro 5,8 fala sobre isso. O inimigo vai atacar a igreja de muitas maneiras. Uma frase de George MacDonald diz que metade da infelicidade do mundo decorre da tentativa de aparentar em lugar de ser. E isso é muito perigoso. As redes sociais hoje trouxeram muito disso para dentro das nossas igrejas. Não é aquilo que você é, mas aquilo que você deseja ser, aquilo que você deseja parecer ser, né? E a gente vê isso com muita frequência. As pessoas viajam para a praia e aí tiram fotos na praia como se morassem na praia, né? Vem um carro bonito e tiram foto do carro bonito ao lado dele para mostrar, parecer ser que é dele, que pertence a ele, e assim sucessivamente. E nos chama a atenção dessa história, já que Deus está sempre moldando o nosso caráter, ele nos quer a imagem do Filho dele, a imagem de Cristo, ao passo que a hipocrisia, ela não merece lugar diante de uma vida autêntica que o Senhor Jesus espera que nós venhamos a ter. Jesus condenou a hipocrisia em alguns religiosos, lá a gente vê no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus falando contra a hipocrisia, chamou esses homens de sepulcro caiados depois, em Mateus 23, verso 27. Ou seja, a hipocrisia significa usar máscaras, significa atuar, né? Trabalhar como um ator, né? Dissimular, ser de uma maneira deliberada, ter um comportamento de fazer com que as pessoas acreditem que você é aquilo que você não é.
ergueram uma fachada, como Ananias e Safira ergueram, pintada com cal, mas que por dentro revela a podridão, a sujeira do pecado, e esse pecado, nesse caso em especial aqui de Ananias e Safira, custou a vida deles. Eles tentaram disfarçar. O que estava acontecendo na igreja primitiva era algo muito nobre. A igreja primitiva, ela exercia a prática do amor, ela vivia a prática do amor. Eles queriam eliminar a pobreza entre eles estavam repartindo os bens. Um exemplo disso foi Barnabé, que foi lá deliberadamente, repartiu, vendeu uma propriedade, depositou tudo aos pés dos apóstolos, e aí mostrando ali que ele tinha interesse de que não houvesse dificuldades entre os irmãos da igreja, mas não foi o que Ananias e Safira estavam demonstrando. Nesse exemplo, né, ao contrário de Barnabé, Ananias e Safira decidiram deliberadamente levar apenas parte do dinheiro, se 99,9%, se 10%, não sei quanto é, mas era parte, ou seja, parte não é o todo, né? E eles disseram ser o todo. O problema foi esse. Eles podiam muito bem não ter vendido o campo, a propriedade. Eles podiam muito bem ter vendido a propriedade e ficado com dinheiro para eles. Não era obrigação nenhuma de Ananias e Safira vender o que tinham para dar para os pobres. Não tinha essa obrigação, a ninguém era imposto, né, que eles pudessem estar fazendo tal coisa. Eles deliberaram fazer, só que eles usaram de mentira, de falácia, né? A gente precisa entender que obediência parcial é desobediência, né? Você ocultar alguma coisa é o mesmo que não fazer. Então, a palavra utilizada aqui por Lucas, né? A expressão reteve, né? Ela só aparece na Bíblia, no Velho Testamento, quando ele vai falar sobre o pecado de Acã, para se ter ideia, né? Acã está lá registrado lá em Juízes no capítulo 7, quando da tomada de Jericó, Deus havia ordenado a Josué que eles não pegassem nada de lá, que tudo fosse oferecido ao Senhor em espólio, ou seja, o povo judeu não deveria usar de nada do que fosse conquistado ali em Jericó, né? Não se apropriar de nada. Mas Acã cresceu os olhos diante de uma possibilidade ali de ganhar algum recurso, né, de ganhar um dinheiro com alguns bens que ele havia encontrado ali, e ele reteve parte da propriedade para si, e isso custou a vida de muitos israelitas, porque numa batalha seguinte, que era muito simples de ser vencida, porque era uma cidade pequena, o povo de Israel acabou sofrendo, né, consequência terrível com a perda daquela batalha, por conta do pecado de Acã, e Acã teve o mesmo destino de Ananias e Safira, ele acabou sendo morto, né, por conta do seu pecado, não só Acã, mas também toda a sua família, toda a sua propriedade. Isso nos mostra que o amor ao dinheiro, ele seria a fonte, né, de ser avarento, né, de ter que mentir, de ter que enganar, né? Muitas pessoas têm agido com generosidade dissimulada, a fim de obter alguma coisa, obter algum tipo de elogio, né? De ser enaltecido ou elogiado por algum membro da igreja. E isso é hipocrisia. Às vezes as pessoas retêm aquilo que não lhes pertencem e deveriam ser entregados inteiramente ao Senhor. Como Deus avalia a sua vida em relação à mordomia, aos recursos que você tem entregado a Ele, agraciado a Ele? Será que Ele vê que você realmente diz que está ofertando, né, aquilo que deveria estar ofertando? Quando você separa o seu dízimo, é o seu dízimo mesmo? Né? É referente àquilo mesmo dos seus 10%, a décima parte, você está dizendo, eu dizimo todo mês, isso significa que o que você entrega de fato é o seu dízimo? Porque você não tem obrigação civil nenhuma, você não vai ser preso por conta disso, né, de tá deixando de dar ou retendo aquilo que você
está dando, mas quando você coloca diante de Deus, né, eu estou dando toda a minha oferta, eu estou entregando tudo que eu vendi, que eu lucrei, eu estou dando o dízimo, eu estou dando a 10ª parte, é importante que essa seja uma expressão verdadeira diante de Deus e não uma hipocrisia sua, né, diante de Deus e diante da igreja, sobretudo também. O que no seu coração revela-se como cúmplice de pecado, né? Quais que são as mentiras que você precisa imediatamente combater com a verdade, digo verdade com letra maiúscula mesmo, né? Para que você não esteja mentindo para você mesmo, para Deus ou para a igreja. O fato é que essa hipocrisia foi desmascarada, o egoísmo desvendado pelo apóstolo Pedro ali naquela situação, atribuiu a mentira a responsabilidade de Ananias, reconhecendo que a raiz daquela mentira era de Satanás, já que Satanás é o pai da mentira, e foi ele que sempre esteve mentiroso, né, desde o princípio, né, e mesmo hoje em dia os crentes sofrem a tentação de mentir, de enganar, de falar coisas que não são verdade. John Stott faz uma análise sobre Ananias e Safira e ele fala que eles tinham falta de integridade, né? Eles não apenas eram avarentos, né, mas também eram ladrões e mentirosos, né? Não só apenas tinham amor ao dinheiro, mas ainda assim tinha coisas a mais, porque eles mentiam, eles roubavam, né? Queriam crédito, queriam prestígio, queriam uma generosidade sacrificial sem ter que arcar com as consequências disso. Assim, a motivação do casal ao entregar aquela oferta, ao aliviar os pobres, né? Mas também queria inflamar o próprio ego, faziam para aparecer, né? E nós vemos que em outros momentos Deus também puniu pecados com a morte. Nós encontramos o exemplo de Nadab e Abiú, que lá em Levítico, no capítulo 10, verso 1 e 2, você pode conferir depois, o próprio pecado de Acã, citado aqui em Juízes 7, o pecado de Uzá, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, verso 7, o pecado de Geazi, lá em 2 Reis, no capítulo 5, verso 27, e Ananias e Safira, registrada aqui em Atos 5, né, são exemplos de como Deus avalia, pune, né, com morte aqueles que praticam mentira contra a própria igreja ou contra o seu próprio povo, numa advertência contínua aos nossos dias atuais também. Um escritor chamado Adolf Pohl uma vez disse: que horrível, que fato horrível, um coração anteriormente repleto do Espírito Santo agora está cheio de Satanás. Olha só, por que eles venderam, por que eles quiseram dar? Porque uma vez eles foram tocados pelo Espírito Santo, porque eles viram aquilo que estava acontecendo, aquele mover, queriam participar, a igreja tinha caído na graça do povo, mas no momento em que eles viram a soma de dinheiro, de repente a ideia mudou. Talvez na intenção inicial foi agradar mesmo a Deus, oferecer uma oferta, um sacrifício, vamos fazer isso pela igreja e tal, mas aí no momento que as coisas estão acontecendo, que eles veem a soma de dinheiro na mão deles, de repente há uma corrupção e Satanás entra e Satanás vai ali e faz a obra dele que ele tem. Nós não temos direito a qualquer atitude autoconfiante. Lá em 1 Coríntios 10, 12 fala sobre isso. O cristão, ele deve estar consciente do poder do diabo e resistir ao diabo em meio à perseverança da sua fé. Esse é o segredo do alto caráter moral da igreja primitiva. É também o dever nosso desenvolvermos esse caráter. Saiba que há inúmeros benefícios de falar a verdade, de viver a verdade. Mentir para parecer só causa sofrer, né? Luiz Saião uma vez falou sobre isso. Hoje em dia, quantas pessoas que agem assim, sem levar em consideração as drásticas consequências que podem causar uma mentirinha, ou às vezes até uma mentirinha branca, como se costuma dizer nos dias atuais. Mentira é mentira.
e ela toda vem do diabo. Não existe uma mentirinha para tentar agradar, mentirinha social, mentira é mentira e tem que ser tratado como tal, e isso é prejudicial à vida cristã. Nesse momento, então, no verso 7 ao verso 10 do capítulo 5, há uma condenação para essa mentira. Os detalhes do engano que Safira tinha concordado com seu marido estavam claros na mente dela. Safira teve a oportunidade de voltar atrás, né, de se reconciliar, de falar outra história, de chegar diante de Pedro e falar assim, não, na verdade não foi bem assim que foi feito, nós fizemos assim e tal, mas Safira ali para defender o seu marido talvez, ou honrar a palavra que eles tinham combinado, né, ela incorreu no mesmo erro. Ela podia dizer que aquilo não era a ideia dela e que ela jogasse a culpa no marido e se livrasse, se pedisse perdão por aquilo, talvez ela fosse livre, mas ela pactuou da mesma mentira. Então, cuidado quando você faz isso no seu ambiente de trabalho, quando você pactua com mentiras na sua família, quando você também faz a mesma coisa. Às vezes você não é a pessoa que está idealizando aquele propósito, mas é você quem está executando, dando consequência a uma mentira, um erro, alguma coisa que você sabe que está errado e deveria ter uma postura diferente, mas não tem. Pedro deu oportunidade para que Safira pudesse confessar o pecado e se reaver a sua condição diante do Espírito Santo, mas ela se esqueceu que o Espírito Santo conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, e Pedro, cheio do Espírito Santo, detectou novamente aquela mentira, combateu aquele plano maligno que eles tinham, e Deus realizou ali um juízo divino. Alexander White diz que eles enterraram Ananias e Safira em Aceldama, ao lado de Judas Iscariotes, que era o proprietário do lugar. Imagina a situação, né? Ambos foram destruídos pela mesma fraqueza, a oferta hipócrita posta aos pés dos apóstolos, e o final do casal também foi aos pés do apóstolo Pedro. A mentira, ela foi punida com condenação à morte. A falta de obediência custou caro para o casal, muito caro, e a Bíblia diz que, como dito aqui lá em João 8,44, que é o diabo, pai da mentira, e que Jesus é a verdade. Os filhos de Deus são caracterizados por falar e viver a verdade. Casais que mentem juntos, morrem juntos. O exemplo bíblico aqui mostra isso de forma muito clara. O plano de Ananias e Safira era quase perfeito, mas eles não levaram em consideração que Deus vê tudo, que Deus sabe de tudo, que Deus conhece todas as coisas. Embora não houvesse nenhuma obrigação para eles venderem, eles quiseram vender e que preferiram mentir para Deus naquela situação que eles estavam vivendo. Então, nós vamos saber que a hipocrisia é algo que precisa ser derrotado no seio da igreja. A tentativa satânica de destruir, de minar a eficácia da igreja primitiva, o testemunho da igreja primitiva, não foi à frente, foi frustrada. O plano de Satanás de colocar ali a hipocrisia no seio da igreja. Ananias e Safira tiveram uma morte drástica, a exemplo da disciplina divina, e não havendo lugar para a falsidade, né, para a hipocrisia dentro da igreja naquela época, também precisa não haver em nossos dias. Precisamos combater a hipocrisia, a falsidade com o mesmo vigor, com as mesmas armas, com o Espírito Santo mostrando e discernindo os seus líderes e a igreja daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deve haver disciplina na igreja para que haja zelo, para que haja pureza, para que haja amor, para que o fruto do temor a Deus, né, descrito lá em Hebreus, no capítulo 12, dos versos 4 ao verso 13, né, possa estar sendo efetivo dentro da congregação, como também o arrependimento, a confissão, o retorno à sensatez, né, ao convívio com os irmãos, conforme está lá em 2 Timóteo 2, do verso 24 a 26. Que Deus abençoe sua vida,
te dê um bom discernimento sobre aquilo que você precisa estar atuando diante de Deus, diante da sua família, do seu trabalho, de sua igreja. Um abraço e Deus abençoe a todos.